estudantes da EJA, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos aqui novamente para uma conversa e algumas reflexões. Estão lembrados? Eu sou a professora Valéria. Olá, eu sou a professora Joquebede. E hoje, então, vamos conversar um pouquinho sobre os povos indígenas. Se vocês têm observado as nossas aulas, nós já falamos sobre os povos africanos, já falamos de direitos humanos, a professora Ângela já falou um pouco sobre as histórias do livro Escrevivências, e hoje vamos abordar, então, outros povos, ok? Vamos acompanhando? Quando falamos em indígenas, o que passou pela cabeça de vocês? Qual foi a imagem que veio à sua cabeça? Será que foi este indígena que nós aprendemos lá na escola, que muitas vezes nós colorimos na nossa infância? Será que foi o cocar? Será que foi a oca? Será que nossos povos indígenas hoje são representados desta maneira? Vamos refletir? O que é preciso para ser indígena, professora Joquebede? Será que é preciso, e tudo isso que a Valéria falou? O que eu vou contar para vocês pode parecer um tanto incomum, e para o nosso momento. Eu cresci ouvindo histórias do meu pai e da minha tia, histórias sobre a minha avó. A minha avó era uma mulher muito especial. Ela vivia no município de Mangueirinha, no sudoeste do Paraná, mais especificamente numa aldeia indígena chamada Terra de Mangueirinha. Ela, quando jovem, chegou o momento em que um homem branco a viu e quis casar com ela. Nesse momento ela fugiu para o mato, e eles colocaram um cachorro para poder encontrá-la no mato, e o cachorro encontrou. Então não teve outra chance. Ela teve que se casar. A vida não foi fácil depois do casamento. Meu pai contava que meu avô não era uma pessoa fácil. Ele não tratava ela muito bem. Aí ela casou, teve muitos filhos, e assim, sempre naquela vida sofrida. Chegou um momento que esses filhos, principalmente os homens, cresceram e não estavam suportando ver aquele tratamento que a mãe recebia. Eles chamaram o pai, né, o meu avô, e conversaram com ele, bem assim, fortemente, para que ele parasse com aquilo. E aquilo realmente deu uma melhorada, ele parou de tratar tanto mal ela. Mas mesmo assim, quando uma pessoa é criada com alguns costumes lá dentro da sua cultura, e sai disso e vai para uma cultura diferente, é muito sofrimento. Ela, inclusive, morreu muito jovem. Não conheci, claro, né, não convivi com essa mulher, mas eu tenho um carinho, um amor, um respeito muito, muito, muito grande por ela. Não foi só ela que passou por isso. Muitas jovens indígenas também saíram de suas aldeias para casar com o homem branco. Tiveram que abandonar os seus costumes, muitas nem falavam a mesma língua. Então, para mim, são pessoas que precisam do nosso respeito, do nosso amor. Então, Joquebede, você está me dizendo que você é neta de uma indígena de verdade? Sim, neta de indígena. Que coisa rica, hein? Que história, né? E por que será que essas histórias não chegam até a gente? Por que será que a gente não encontra essas histórias nos livros didáticos tão facilmente? É para a gente pensar um pouquinho, né? Será que as pessoas tentam esconder essas histórias? O que será que houve? E você sabe de quem você é neto? Você sabe se você tem um indígena na sua família? Muito bem. Será que os indígenas são todos iguais? A Jo que falou que essa história aconteceu com muitos indígenas. Será que todos os indígenas viveram da mesma forma? 1 milhão de pessoas espalhados em aldeias e cidades. Será que são todos iguais? Não, acho que não é possível, né? Porque até na casa da gente, que nós somos em 5, 6, as pessoas são todas diferentes. Então imagine quando nós encontramos 1 milhão de pessoas em 200 etnias, 200 grupos culturais.
300 povos e 270 línguas faladas diferentes. Então, gente, os povos indígenas, eles têm uma riqueza de língua, de diversidade muito grande que a gente precisa conhecer melhor, aprender com essas pessoas. E cada povo indígena, cada grupo tem a sua ciência, a sua dinâmica história, o seu jeito de viver, e eles não entendem a religiosidade como nós falamos, é cosmovisão, onde a terra é sagrada, o céu é sagrado, as estrelas são sagradas, os animais são sagrados. Então, os povos indígenas, eles vivem uma relação com o meio ambiente bem diferente daquela que nós vivemos. Vocês lembram quando a professora Ângela falou dos ODS, que era para melhorar o planeta? Se nós voltarmos um pouquinho lá, e quando a gente pensa em cuidar, fazer uma hortinha, pensar nas plantinhas e não jogar lixo, esses povos, eles estão bem adiantados nesse entendimento. A gente vem num processo de destruição e os povos indígenas estão sempre num processo de cuidar do planeta. A Maria Bethânia, que é uma cantora que eu sei que vocês conhecem, muitos já até ouviram, gosta muito e fez uma música em homenagem a alguns povos indígenas. Então acompanhe comigo essa leitura. Quando o samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá, fez brilhar a luz da lua cheia. Deus Tupã clareia, deixa clarear. Jurunas, guaranis, caigangues, caipis, terenas, carajás e suruís, chavantes, pataxós, apurinãs, camaiurás, cambebas, canidés e cariris. São povos do Brasil, donos desse chão, herança cultural do nosso sangue. Eu sou tupiniquim, sou caipó, sou curumim, tumbalalá, caxinawa, yanomami, Parintintim, Tabajara, Tirió, Macuxi, Potiguara, Anambé. Vocês viram que a professora até se atrapalhou ali um pouquinho na leitura? Porque esses nomes não estão presentes tão facilmente no nosso cotidiano. Então agora eu vou mostrar para vocês outra tela que tem alguns nomes dos povos indígenas, ok? E fora que essa música, quem tiver oportunidade de ouvir em casa, é linda, gente, maravilhosa. Então vamos dar mais uma olhadinha? Aqui tem alguns povos indígenas, claro, gente, não são todos, né? A gente selecionou alguns e tem dois em especial que são povos aqui do Paraná. Será que vocês já ouviram falar? Então, o que nós vamos fazer? Vamos anotar esses nomes, que são povos indígenas, e vamos dar um destaque para os povos aqui do Paraná. Vocês já ouviram falar nos povos caigangues e nos povos guaranis? Então, esses povos são aqui do Paraná. Quando vocês encontrarem essa palavra, vocês vão destacar aí no caderno, ok? Vamos dar um tempinho, então, para a anotação. Bom, parabéns para quem já anotou. Então eu espero que vocês tenham localizado aqui, ó, caigangues e aqui guaranis. Esses são os povos e não são os únicos aqui do Paraná, ok? Então vamos dar sequência à nossa aula, à nossa atividade. E a Joquebede vai trazer uma coisa muito interessante para nós agora. Você sabia que Curitiba, aqui em Curitiba nós temos aldeia indígena? É a aldeia Cacané Porã. Lá existem os povos guaranis,
Chetás e Caigangues. E ela é localizada no bairro do Campo do Santana. Muito bem, Joquebede. Então, assim, essa nossa aldeia aqui em Curitiba vem reafirmar aquilo que nós falamos antes, que nem todos os indígenas estão lá no meio da mata, alguns estão lá, mas nem todos. Conforme o tempo foi passando, os povos foram se adaptando e encontrando novos espaços. Sim, no passado, o conhecimento deles nem sempre foi valorizado, nem sempre foi tratado como ciência, justamente porque era passado de forma oral, né? Era falado. O conhecimento, no entanto, agora, no presente, o conhecimento deles está vindo para nós, né? Eles têm, por exemplo, dominam técnica de reflorestamento, de aperfeiçoamento de plantas, do manejo da terra, da pesca, da vida selvagem. Existem, inclusive, indígenas especialistas em plantas, em solo, né? Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem da muvuca de sementes. O que é isso? Há algum tempo, a terra indígena estava sendo cortado árvores, estava sendo devastada. Como forma de reflorestar o que havia sido cortado, foi criado esse projeto que mistura muitas sementes daquela área, são sementes nativas para que haja o reflorestamento. Nesta outra imagem, nós vemos as mulheres, essa é uma tarefa das mulheres, elas fazem a coleta das sementes e fazem o plantio na área que foi devastada. Então temos aqui toda a mistura de sementes e as mulheres indo fazer o plantio. Então vejam, foi uma alternativa que os indígenas encontraram de reflorestar o seu espaço, até porque viram que as suas nascentes estavam sendo afetadas, né? Esse reflorestamento aqui, principalmente das áreas do entorno dos rios, das matas ciliares. Então, para alguns povos indígenas, e como nós estamos falando de 300, a gente não pode falar de uma cultura específica, as mulheres são as guardiãs da semente. E quando eu ouço essa palavra, eu fico totalmente emocionada, né? Porque a semente, ela não vai gerar uma vida nova? Ela não vai trazer esperança para aquele espaço, de que o espaço volte a ficar em harmonia. Então, olha que função linda da mulher ser a guardiã da semente, a guardiã da vida. Vamos dar mais uma olhadinha? Alguns indígenas, a Joque comentou que no passado o conhecimento deles não foi valorizado. E olha quanta riqueza. E essa guardiã da semente é só um pedacinho do que nós estamos trazendo aqui. Se nós fôssemos falar de verdade de tudo que os indígenas dominam, nós temos que ficar aqui muitos dias, Joquebede, dando uma aula, não é verdade? E olha que interessante essa turma. Você pode comentar para nós, por favor? Então, eles acabaram ocupando novos espaços, né? Essa é uma turma de indígena de Rondônia. Rondônia é muito longe, as coisas são muito longe, escola longe das aldeias. Então, uma forma que eles tiveram que se adaptar para estudar foi que eles estudaram de forma online. Tiveram as aulas do ensino médio e a formatura deles, tudo de forma online. Então, é um exemplo da adaptação que o indígena fez da tecnologia. Para acessar o direito que tem de educação também. Como comunidade, como seres humanos, eles têm direito ao acesso à educação. E igual nós estamos fazendo agora, né? Aprendendo à distância, todas nós. E isso não torna eles menos indígenas. Nós, por exemplo, a camiseta que nós usamos não foi criada aqui no Brasil. O jeans, o tênis, não foram criações nossas. O relógio, o celular, carro, nada é nosso. Criação nossa. No entanto, nós usamos. Assim como o indígena não deixa de ser indígena por usar tudo isso, nós brasileiros não deixamos de ser brasileiros por usar coisas que foram inventadas em outros países. Até com relação à comida, por exemplo, pizza, hambúrguer, tem muitas alimentações, muitas comidas que não são daqui nossas, mas nós usufruímos de outros povos, de outras culturas. Assim como outras culturas também não deixam de ser se usarem coisas do Brasil.
Exatamente. A nossa única dificuldade é que algumas culturas a gente valoriza mais e outras nós valorizamos menos. E nosso objetivo nessa aula é que a gente aprenda a valorizar a nossa cultura, a cultura dos povos indígenas. Quando o colonizador chegou no Brasil, ele não entendia por que o indígena não acumulava comida, tipo assim, fazia uma colheita grande e armazenava, né? Também, por outro lado, o indígena não entendia por que o colonizador precisava acumular. Por que o colonizador precisava juntar tanta coisa, se no outro dia eles teriam a comida, teriam com o que se alimentar. Então, por conta disso, de o colonizador não entender, foi que eles achavam que o indígena era meio preguiçoso, mas de fato não. Aqui, por exemplo, o que o indígena fez com relação a plantações? As plantações, os alimentos, muitos dos alimentos que nós vemos hoje, temos acesso de maneira fácil, eles estavam espalhados no mato, na mata, estavam espalhados. O que o indígena fez? Ele foi domesticando, como que dizendo assim, domesticando essas culturas e trazendo para hortas, trazendo para mais perto, disponibilizando um acesso mais fácil. Então você está me contando, Joquebede, para quem está nos vendo em casa, que os indígenas foram agrupando as plantas. E olha que bacana, né? Nós nem iríamos conhecer uma diversidade tão rica de alimentos se não fosse esse trabalho. E quando povos indígenas e portugueses se encontraram lá, bem antigamente, 1500 e pouquinho, houve esse choque realmente, né? E os portugueses tentaram até escravizar os índios, os indígenas escravizaram e deram esse nome de índio que está tão no nosso imaginário, mas esses povos estavam aqui muito antes deles chegarem. Não existia o povo brasileiro quando eles chegaram aqui. Existia esses povos, então que receberam esse nome. Os indígenas mesmo, eles não se reconhecem como índios. Não se tratam assim. Então é mais adequado nós falarmos indígenas, aldeias, povos, comunidade. E é isso que essas lideranças indígenas hoje em dia têm nos ensinado. Esse respeito e essa mudança, né, até da nossa forma de se referir a eles. Porque índio parece que nós estamos desprezando. Estamos falando daquela pessoa que vive lá na mata primitiva. E não é isso que acontece. Só queria falar uma coisa sobre a questão do plantio. Inclusive há registros de que os indígenas conseguiram melhorar a espécie de muitos vegetais e de muitos alimentos, como é o caso da mandioca. Há registros de que eles conseguiram melhorar. Por quê? Porque para eles, o mais comem a mandioca cozida, assada, sim, mas era para farinha. Para fazer a farinha da mandioca. Então, com isso, eles conseguiram técnica para melhorar para o maior uso deles. Que interessante, né? E melhorar tanto que hoje em dia a gente come tranquilamente. E quando nós comemos, nós nem pensamos em quantos indígenas trabalharam para que nós tivéssemos acesso a esse alimento hoje. Muito bem, e você, né? Nós nos identificamos como brasileiros, brasileiras. Nós somos indígenas? O que é ser indígena? Então, se nós formos pensar do ponto de vista do sangue, da genética, nem todo brasileiro é indígena. Se nós formos falar do ponto de vista cultural, de tudo isso que nós já falamos, a questão por exemplo, da alimentação, dos costumes, das palavras, nós somos sim culturalmente indígenas, né? Falando dessas palavras, por exemplo, o termo Itá do Guarani quer dizer pedra. Vocês sabiam que Itaipu, que é a nossa hidrelétrica lá, né, em Foz do Iguaçu, lá que faz divisa, se quer dizer pedra que canta ou que faz barulho. Itá, pedra, Ipu, que faz barulho. Por quê? Porque os indígenas observaram que naquela região a cachoeira, a água batia numa pedra lá num determinado local e fazia um som. Então tudo para o indígena
tem um significado. Vários nomes de cidades, Curitiba também é um nome indígena que quer dizer um lugar de muitas araucárias e de muito pinhão. Muito que bem. A Joquebede, a gente fez um estudo de outras palavras de origem indígena que ela vai compartilhar conosco agora. Por exemplo, só para contar um caso, assim, uma experiência de um acontecimento que envolvia a língua indígena. Em um determinado estado do Brasil, tinha um lugar chamado Itaorna. E nesse lugar, lá foi construído um laboratório lá que fazia o controle da qualidade do ar. O nome Itaorna. Quando foi construído em 1970, os engenheiros não pensaram, sabiam que era aquele nome e tudo, mas não pensaram no significado, no que aquilo significava. Aí, em 1985, teve uma enchente, teve muita chuva, muita chuva, muita chuva. E todo aquele laboratório desandou. Aí que eles foram descobrir que Ita, pedra, Orna, podre. Ou seja, na língua guarani, eles observaram aquele terreno, os indígenas, muito antes dessa construção, e perceberam que aquilo, quando vinha as chuvas, havia a infiltração de água e aquele terreno desmoronava. Então, pelo fato de os engenheiros não terem ficados atentos a isso, houve uma perda muito grande de vidas e de dinheiro também. Olha só, então que interessante, né? Nós não temos esse olhar apurado como tem os indígenas. Às vezes a gente nem consegue denominar o que estamos sentindo, porque a nossa relação com o corpo, né, é diferente da relação do indígena. E acho muito interessante, Joquebede, essa história que você nos trouxe, pelo fato de que a gente precisa parar um pouquinho, pensar nesse tempo, como que nós administramos, né? E aí a gente ainda quer falar que o povo indígena que é primitivo, que é atrasado. Não é possível. Olha que olhar bem antecipado ele já tinha daquela região, né? E os indígenas hoje? O que nós podemos falar sobre os indígenas hoje, Joquebede? Então, a gente já sabe que eles fazem parte do nosso passado, tá na história dos livros didáticos. E hoje, como vivem esses povos? O que eles têm feito? O que a gente pode trazer de atualidade? Então, o Joque pode comentar pra gente essa imagem? Então, essa é a imagem do Dr. João Paulo Gergoletti e da sua mãe Irene Lourenço. Ele é um indígena, né? Ele saiu da sua aldeia também para estudar. Atualmente ele atende num posto de saúde em Matinhos, né? Ele tem uma irmã que é ginecologista e um irmão dentista. Essa mãe, ela até já escreveu um livro. Esse livro foi digitado pelo filho, tudo com recurso próprio. Ela juntou dinheirinho, tudo, e ela escreveu esse livro. Então, é um exemplo de que os indígenas estão no nosso meio. Eles não são diferentes do que nós. E assim, nas pesquisas, encontrei muita coisa boa, muitos indígenas nos ajudando. Esse menino, por exemplo, ele faz a tese dele da faculdade, o trabalho, foi uma pesquisa sobre o uso da bardana, uma planta, para efeitos anti-inflamatórios. Então veja, aqui em Curitiba ele também trabalhou numa unidade de saúde que fazia uso de medicação natural, de medicamentos naturais. Então é a cultura, o conhecimento deles sendo utilizado para nós também. Ao nosso benefício, né? E ele não deixou de ser indígena por ser médico, por estudar. E ele relata que ele usa o conhecimento que ele aprendeu com seus familiares, com seus ancestrais, até hoje. Inclusive nós temos muitos indígenas que são engenheiros, são mestres, doutores. Esse moço, por exemplo, ele é cantor, né? Tivemos índios que entraram para a política, temos uma indígena Guajajara que nas eleições passadas concorreu para a presidência. Então assim, é cada vez mais presente e que bom que isso está acontecendo. Então
Então agora nós vamos dar um tempinho para vocês anotarem essa atividade, que está intitulada assim: que tal descobrir um pouco de suas origens? Então vocês vão anotar no caderno o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós, se for impossível, e vão tentar buscar mais informações sobre essas pessoas, né, para a gente descobrir qual é a nossa origem. Nós queremos saber. E nós gostaríamos que vocês levassem essa folha com essas anotações para a unidade de vocês, para a unidade, para a escola mesmo. E aí a escola vai encaminhar para nós. Então vamos dar um minutinho para vocês anotarem, para ninguém esquecer nada, o que é para ser feito. Dá uma olhadinha na tela, por gentileza. Muito bem, vocês podem fazer essa atividade com calma, tem alguns dias para ser enviada, vamos respeitar esse nosso tempo também de produção. E nós vamos ficando por aqui e nós gostaríamos de trazer essa imagem para encerrar essa nossa aula de hoje, esse nosso encontro. E uma indígena gestante, quando vocês veem essa imagem, o que ela desperta em vocês? Que sentimentos ela traz para vocês? A nossa mãe terra é uma indígena. E quando nós vemos uma mulher gestante, se renova a esperança da vida, a esperança de seres humanos melhores, seres humanos que vão fazer a diferença. Para cada indígena, cada desenho, cada grafia pintado no corpo desta indígena tem um significado especial. Assim como cada ser humano, cada um de nós tem um momento especial e é essa vida. Então vamos valorizar da nossa vida, do nosso planeta, vamos construir relações afetivas cada vez melhores com os nossos filhos e com os nossos ancestrais. Vamos perdoar as pessoas e viver esse tempo com mais alegria. Descobrir a alegria. Tem um indígena que eu gosto muito, o Krená, e ele disse que nós precisamos ter um sonho, nós precisamos viver um sonho. E que esse encontro de hoje, né, Joque, que mexeu tanto com a Joque, que é neta de indígena, e mexe comigo também por conhecer muitas histórias indígenas, que esse sonho possa ser o de vocês, de valorizar as histórias familiares, sejam as que já aconteceram e sejam as que ainda estão por acontecer, aquela que nós fazemos parte agora. E nós vamos ficando por aqui, né, Joquebede? Nós queremos agradecer as pessoas que nos ajudaram a preparar essa aula. Nós não trouxemos muitas imagens, porque para o indígena, a casa deles é sagrada. Então é difícil a gente trazer uma fotografia da sua casa de reza, da sua plantação. Eles têm outra relação com o ambiente, eles consideram sagrado. Então para nós foi muito difícil localizar imagens que nós pudéssemos disparar para que vocês pudessem apreciar conosco, né? Compartilhar. Agradecemos a atenção. Muito obrigada. E vamos para a próxima, né? Fiquem bem. Fiquem em casa se possível, né?